Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um Insight Coletivo, né? A gente está aqui, eu acho que nós estamos hoje completando o 50º encontro, se eu não me falha a memória. Eu acho que são 50, né? 50 encontros, eu acho que, tenho quase certeza que eu sempre me perco nas contas, mas eu tenho quase certeza que é isso, né? E é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, para mais um encontro, para a gente conversar um pouco sobre saúde mental. Né? Vocês sabem, quem acompanha o Insight Coletivo sabe que nós temos encontros periódicos, nós conversamos sobre saúde mental de modo geral, nós trazemos temas que dialogam com a saúde mental, essa é a ideia, né? Temas que dialogam com a saúde mental direta e indiretamente. A gente já teve encontros aqui conversando sobre filosofia, tivemos encontros conversando sobre sono, sobre oratória, tivemos um encontro conversando sobre oratória, tivemos, nossa, várias temáticas aqui, né? Então, inclusive, quem não conhece o canal, quiser conhecer, vai lá no YouTube, você digita lá Insight Coletivo, rapidinho você encontra o nosso canal, você pode ver lá um tema que te interessa, que você possa conhecer esse trabalho que tem sido muito prazeroso, né? Prazeroso para mim, que tenho coordenado esse processo, e eu sei que é importante para outras pessoas também. As pessoas sempre ficam esperando o próximo encontro, perguntam o que é que vai ser a temática, quem vai ser o convidado, então isso tem sido bem interessante para todo mundo que está nos assistindo e acompanhando esse trabalho, e é um trabalho que tem gerado frutos muito interessantes, que a qualquer dia desses eu faço um encontro só para falar para vocês dos frutos que esse trabalho tem gerado de encontros, sabe? Encontros muito legais, muito inusitados de pessoas, e aí desdobrando em outros trabalhos. Isso tem sido muito prazeroso para todos nós. A gente tem a pretensão esse ano de fazer um encontro presencial do Insight Coletivo, como uma jornada com vários profissionais, uma mesa para a gente discutir presencialmente. Isso é uma coisa que está aí, a gente está incubando aí com muito carinho para tornar isso possível. Provavelmente no segundo semestre desse ano a gente consegue tornar isso possível. Não é nada muito difícil de fazer, não, mas a gente, para o segundo semestre, a gente consegue fazer isso, e vai ser mais um marco, né? Mais uma vitória para a gente que tem aí empreitado essa ideia de trazer essas discussões. Hoje nós vamos conversar com Cristina Han. É um prazer, Cristina, ter você aqui, um prazer enorme. Agradeço já de antemão, né, o seu aceite aqui do nosso convite, né, e vamos conversar com a Cristina sobre sexualidade, né? A gente vai entender o que é que tem a ver a sexualidade com a saúde mental, como é que se dialoga esse processo, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Cristina, por favor, se apresente e vamos conversar, né? Vamos conversar. Então, prazer estar aqui com você também, Adriana. A gente teve encontro. Na verdade, a gente já se conhecia, eu pelo menos já conhecia você de nome, e muito bem falado, graças a Deus. E a gente teve a oportunidade de fazer um podcast junto, né? E acabou que eu sempre brinco de uma maneira extremamente saudável, que eu digo que as conversas sempre terminam em sexualidade, né? Mas no bom sentido, e a gente acabou pincelando algumas coisas nesse encontro. E foi muito prazeroso, e também para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou psicóloga, e a sexualidade ela apareceu na vida de consultório, né? Então eu entendi durante um bom tempo que eu escutava as queixas sexuais em consultório, eu não me sentia habilitada. Eu não me sentia capacitada para poder ter uma escuta mais voltada para essa questão da sexualidade. Foi quando, então, eu realmente decidi estudar a sexualidade. E aí acabei me apaixonando pelo tema, me enveredando por esse tema, e hoje trabalho nessa parte de terapia, tanto de casal, quanto a terapia sexual, que envolve mesmo as disfunções sexuais. Então, eu pensei, Adriana, quando a gente falou, e que eu achei fantástico, né, o título que você colocou de saúde, cuidar da saúde mental é cuidar da sexualidade, e eu acho que cabe as duas coisas, pode inverter também, que se encaixa bem a ordem desses fatores aí, né? E eu lembrei de uma definição da Organização Mundial de Saúde, né, sobre a questão da sexualidade. Eu acho extremamente pertinente a gente começar por aí, Uhum. né? Que é quando diz que a saúde, a questão sexual, né, a sexualidade, segundo, deixa eu só entrar aqui,
que essa definição eu acho perfeita, acho quase poética, que a sexualidade para a Organização Mundial de Saúde é uma energia que nos motiva para procurar amor, contato, ternura, intimidade. Ela integra-se no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e, ao mesmo tempo, ser-se sexual. Ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e, por isso, influencia também a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Então, eu acho um bom início aí para a gente estar conversando e refletindo aí sobre a dimensão que a sexualidade tem na nossa vida e o quanto uma coisa influencia a outra, né, para a gente poder falar de saúde como um todo. É realmente uma definição quase poética mesmo. Quase Não conhecia. poética. Muito, É. muito interessante. Cristina, assim, a a primeira provocação que eu faria, assim, eu te perguntaria o seguinte, assim, que eu acho, apesar de tudo, e é uma percepção minha, assim, porque eu não sou estudioso do tema, mas apesar de tudo, de estarmos no século XXI, de todos os avanços, de todas as tecnologias, e de as pessoas parecerem muito, como é que eu diria, disponíveis, né, assim, como se elas fossem muito avançadas, o tempo fosse muito avançado, isso que eu estou refletindo. Me parece que existe uma dificuldade muito, muito grande quando a gente toca na questão da sexualidade, né? A impressão que eu tenho é que, e aí que eu quero entender com você, a impressão que eu tenho é que, apesar de tudo, as coisas não mudaram tanto, se a gente olha num recorte aí de há 30 anos. Minha percepção está correta? O que você acha disso? Está absolutamente correta, né? Então, eu costumo até brincar, né, que as pessoas parecem e fazem muito sexo, mas elas não falam sobre sexualidade, né? Então, o sexo acabou sendo muito coitocentrista, né? Voltado mesmo só para o coito. A gente tem uma dificuldade de expandir isso daí e dar as devidas dimensões. Por isso, eu vivencio em consultório até hoje uma dificuldade mesmo até das pessoas nomearem, né, as situações sexuais, de falarem, né, sexo, relação sexual, prazer, tudo isso ainda aparece, apesar de que a gente tem acesso à informação hoje como a gente jamais viu, né, inclusive mesmo nas redes sociais. Mas por que que isso ainda é tão difícil de tocar? E aí eu vejo uma ligação muito forte da questão cultural mesmo, da questão da religiosidade, do sexo ainda ser muito ligado, né, muito relacionado à questão pecaminosa, à questão proibida, e o prazer também, né, desde a nossa condição feminina, por exemplo, no caso das mulheres, que ainda tem a ideia de que a sexualidade não pode ser vivenciada de uma maneira, vamos dizer, mais livre. Eu não estou falando de promiscuidade, né? Mas eu estou falando mesmo de se permitir isso e de se conhecer. Isso ainda é um tabu e a gente ainda sente muito melindre no assunto, com certeza. Isso é uma coisa, e essa é uma percepção que eu tenho de consultório, assim, porque é Sim. incrível como a gente conversa muito, né, no consultório do psiquiatra, do psicólogo, a gente conversa sobre questões muito íntimas. E, invariavelmente, Cristina, a sexualidade nunca é um assunto trazido espontaneamente. Sim. Invariavelmente. Eu acho que, na exceção, poucas pessoas trazem isso espontaneamente, trazem isso assim como uma questão, ou como um tema a ser abordado, né? E a gente sabe que é uma questão na vida, como qualquer outra questão na vida, ou seja, é um tema que, invariavelmente, uma vez ou outra, a gente vai precisar abordar. Com certeza. É interessante, Adriana, que na minha placa do consultório tem psicóloga, né? Propositalmente eu não coloquei sexóloga, porque isso já foi referido, inclusive, no próprio consultório, das pessoas dizerem:
Como é que eu vou lidar com o fato de estar na recepção de uma sexóloga? Né? O que as pessoas vão dizer? Vão dizer que, com certeza, eu tenho alguma demanda sexual, como se isso fosse, de fato, alguma questão vergonhosa. Né? Então, para você ver como isso, a gente está em 2024, né? E se eu encontrar com alguém, o que vão pensar que eu estou ali? A gente tinha isso em relação à saúde mental, eu acho que isso melhorou bastante, né? Então, quer dizer, as pessoas ficam no consultório de psiquiatria hoje, necessariamente não acham que estão malucos, né? E nem imaginam que todas as pessoas vão pensar assim. Graças a Deus, eu acho que isso tem melhorado bastante, mas isso em relação à sexualidade continua acontecendo do mesmo jeito. Mesmo sabendo que a pessoa, quando me procurou por uma queixa sexual, que nunca é uma queixa só sexual, né? Que a gente sabe, enfim, né? É o que aparece, né? É o sintoma. Exatamente, exatamente. É um sintoma. E eu acho que é aí onde está a pista, né, dessa relação da sexualidade e saúde mental, né? Sim, sim. Na verdade, a gente, quando vai falar disso, se você me perguntar qual é a queixa mais constante, a queixa sexual em consultório, o desejo hipoativo, né? A falta de desejo, né? A falta de libido que as pessoas falam, né? Tanto por parte do homem quanto por parte da mulher, infinitamente maior por parte da mulher ainda, né? E quando a gente vai ver, a gente percebe que o estado mental dessa pessoa é um estado mental que compromete o desejo sexual. Compromete não só pelo uso de psicotrópico, que muitas vezes pode comprometer, a gente sabe disso, mas pelo estado mesmo. Olha, se eu não estou bem comigo, se eu não estou, vamos dizer, saudável mentalmente, a sexualidade muda de lugar na nossa vida. Então, não tem como a gente desconectar essas duas coisas. É muito impressionante como influencia. A ansiedade, que tem a ver com a saúde mental, né, ela é uma das grandes inimigas da sexualidade. Né? Na disfunção sexual feminina ou masculina, a ansiedade é um ponto crucial. A partir da ansiedade, a gente tem várias questões sexuais que são prejudicadas, afetadas. Então, não tem como a gente separar uma coisa da outra. Sim. Os transtornos, de modo geral, eles implicam, né? Assim, a gente sabe que a depressão tem uma implicação direta, os estados de mania, da bipolaridade, tem implicação direta na Sim, sexualidade, né? direta. A hipersexualidade, muitas vezes. Né? A questão do uso de substâncias, né, seja, né, de álcool e outras drogas, tem interferências diretas, né? Então, existem implicações diretas. É como eu acredito muito nisso que você está falando. Acho que é um sintoma, é um grande sintoma, né? Essa questão, assim como outras coisas são sintoma, o sono, né? O sono, enfim, outras coisas são sintoma dentro desse contexto, né? Agora, você acha que existe... Porque aí, quando a gente fala, por exemplo, de sono, dá um exemplo em relação a sono. A gente sabe que o sono, ele pode ser sintoma de um transtorno psiquiátrico, de uma condição, né, de uma condição, de um sofrimento psíquico. Ele pode ser um sintoma, mas uma desregulação do sono pode ter um caminho inverso, ele pode gerar dano. Na sexualidade, isso pode acontecer, Cristina? Pode sim. Né? No caso, por exemplo, das questões, vamos dizer assim, deixa eu ver se eu entendi o que você quer colocar, a ansiedade. Né? Uma pessoa ansiosa, ela vive preocupada, né? Ela se ocupa antes das coisas. Né? Então, você imagina isso aplicada na questão sexual. Essa pessoa, ela tem dificuldade de sentir, porque no lugar de sentir, ela pensa. E na sexualidade, pelo menos naquela hora H, naquele momento, né, o que você precisa é estar presente, de corpo, né, e de cabeça, para que você possa sentir ao invés de pensar. Né? Então, não tem como a gente dizer, se você está ansioso, na hora em que você está envolvido sexualmente, você está pensando naquilo que você vai fazer no dia seguinte,
você está pensando que o seu desempenho pode não ser muito bom, e em virtude disso existe, né, um reflexo na sua ereção, por exemplo, né? Então, por quê? A vasoconstrição, né, quando você tem medo, quando você tem receio, quando você está preocupado, então o seu cérebro manda uma informação completamente diferente da informação que você gostaria de ter para você ter um bom desempenho e uma boa satisfação sexual. Eu não sei se eu consegui responder bem, né, o que você colocou. Sim, não, sim, no sentido da ansiedade gerar o dano à função. Mas eu pergunto o contrário, de você ter um dano na função e gerar um transtorno, Nossa, um sofrimento meu psíquico. Deus, meu Deus. Agora ficou bem claro. Demais, muito, né? E aí eu vejo isso, e lembrando que todas as colocações que eu faço aqui, né, gente, são muito baseadas na escuta diária do meu trabalho, né? Então, assim, não é uma tentativa de teorizar, mas muito mais uma tentativa de discutir sobre o que a gente vivencia em consultório. Principalmente, um exemplo muito clássico disso é em relação ao homem e as expectativas de desempenho, né, baseada nos padrões de sexualidade que o homem tem. Então, eu já atendi por diversas vezes, muito mais do que eu gostaria, jovens, muito jovens, entre os seus 20 e 30 anos, que tiveram um episódio de disfunção erétil, né, que a gente então chama de disfunção erétil situacional, né, que foi num determinado momento, e que chegaram no meu consultório depois de um bom tempo de sofrimento psíquico real, né, apresentando insônia, tá, totalmente falta de apetite, agitação, ansiedade, tristeza, choro fácil, por ter todo um arcabouço de crenças e de padrões internalizados, e que, a partir dali, eles não se acham capazes de ter uma vida sexual saudável. E aí, isso quando chega no meu consultório, o estágio já é que a gente precisa, inclusive, da ajuda de vocês, psiquiátrica, para conduzir esse caso, né? Porque essa disfunção situacional causou um prejuízo, né, mental, um prejuízo psíquico e emocional absurdo. Eu costumo dizer, né, devastador, muitas vezes. Tá? A palavra que eu encontro mais adequada é devastador, do sujeito chegar num grau de desespero, uma sensação de desesperança, com questionamentos tipo, eu não vou conseguir sobreviver, eu não sei como eu farei, isso por um episódio, avalie. Então, esse é um exemplo que eu tenho como um exemplo bem claro de como uma disfunção sexual, sim, acarreta na saúde mental diretamente. Mas Acho que... Elizabeth, pode abrir seu microfone, acho que fechou. Isso, no caso, só serve, acontece geralmente só com o homem? Não. Eu citei o homem, né? Por isso ser uma coisa bem, e acho bem pertinente de se falar, né? Por ter toda uma questão cultural muito forte aí, do conceito de virilidade, de potência, tudo isso, né? Mas em relação à mulher, com certeza, a questão da mulher se questionar em relação à sua capacidade de não só sentir prazer, mas de proporcionar prazer, a questão da autoestima, a questão de não se achar funcional para determinadas coisas. Uma coisa muito, muito forte em consultório que você colocou, Elizabeth, né? Que aparece, é a questão, por exemplo, que eu enxergo como desnível, do desejo sexual feminino e do desejo sexual masculino. Então, algumas pessoas mostram que o homem comumente tem sexo de 3 a 5
E as mulheres apresentam um desejo mais de, no máximo, de 1 a 3 vezes. Então, as queixas de consultório em relação à demanda masculina de sexo sobre a mulher e esta pressão que a mulher sente em ter que corresponder a essas expectativas também traz grandes danos à saúde mental da mulher. Né? Então, a coisa de ela ter que corresponder à expectativa do outro, principalmente no sentido de, se eu não corresponder, algo vai acontecer fora, né, da minha relação, por eu não conseguir, né? Então, muitas vezes, depressão, estima, bastante prejudicada em virtude dessa expectativa e dessa realidade. Foi bem isso, mais ou menos, que meu casamento acabou, porque eu tomo remédio há 24 anos, mas doutor Adriano me acompanha, acho que uns 8 a 7 anos, né, doutor Adriano? Mais ou menos isso. Aí, devido a isso, sempre, assim, o homem quer culpar a mulher, né, por buscar... Eu não... Perdi realmente o libido por conta das medicações, desses transtornos, e ele sempre me culpou, que foi por conta de eu não ter em casa, né? E isso foi gerando várias traições, que eu acabei me machucando, né, com as traições, e não achava que, como era dona de casa, cuidava dos meus filhos, eu achava que isso era por conta do cansaço, como casei muito nova também, mas com um certo tempo eu vi que foi das medicações. Aí, tanto é que hoje me pergunta, por que você não faz um tratamento? Mas eu estou com 56 anos, vou fazer, mas eu não tenho mais vontade de fazer um tratamento porque eu não tenho mais nenhum companheiro, não tenho mais vontade de fazer tratamento, no meu caso, né? Entendi. Mas também tem que pensar nessa questão, né, de que tanto a menopausa como qualquer ciclo da nossa vida, né, da nossa vida de mulher, ela pode ser acompanhada, né, e vamos dizer aí, trabalhar essas questões hormonais para que, apesar de você estar na menopausa, você possa usufruir também de uma vida sexual devidamente adaptada ao ciclo que você está vivendo, né? Então, Verdade. pense sobre isso também, né? Verdade. Tá, ok. Gente, fiquem à vontade se alguém quiser fazer pergunta, viu? Você pode abrir o microfone, falar, fazer pergunta, ou então levantar a mãozinha, só clicar e tem uma mãozinha aí que eu chamo para a gente poder ir conversando, tá? Fiquem à vontade. Que Elizabeth inaugurou aí as perguntas, se quiser, fica à vontade para contribuir também. Aqui é uma conversa isso aqui, né, Cristina? Com certeza, com certeza, e enriquece bastante, né, quando as pessoas se colocam e trazem as dúvidas, né? Isso. Enquanto as pessoas estão falando, eu fico pensando nessa ligação, né, até hoje, dentro do meu consultório, da minha experiência de mais de 20 anos de consultório, não tanto de sexualidade, mas sempre da psicologia, né, que está atrelada, o que eu percebo claramente é difícil, muito, muito difícil, talvez eu conte numa mão o número de pessoas que efetivamente tinha questões físicas envolvidas na questão sexual. Né? Então, sei lá, uma questão hormonal, como se hoje se muito crê nessa questão de testosterona baixa, essas coisas todas. Sempre existe uma questão relacional, sempre existe uma questão mais além da questão física. Então, e muitas das vezes são questões de saúde mental.
Entende? Então, acaba que o sexo acaba sempre sendo um sintoma mesmo, né, de que você não está bem. Se você não consegue vivenciar a sua sexualidade de forma saudável, né, tem alguma questão aí que você precisa investigar mais do que. E olha que a gente faz o diagnóstico diferencial, né? A gente é orientado para isso, né? A gente precisa saber se não existe algum componente físico que possa justificar, por exemplo, um desejo hipoativo, né? A gente faz, mas é bem raro. Comumente é a forma de se relacionar, muitas vezes relações abusivas que causam danos na saúde mental, que a gente sabe, né? Essas cobranças que sempre existiram e de uma certa forma nós mulheres internalizamos também que nós temos que cumprir o nosso papel sexual, né? Porque senão ou a gente vai ser abandonado, ou a gente vai ser traído, ou a gente vai ser trocada, que o nosso prazer importa, mas que é soberano mesmo a satisfação do outro. Então, tudo isso, gente, está muito interligado com a questão da saúde mental, né? Com o estado mental que você se encontra, inclusive, para se dispor a ter uma relação sexual. Né? Então, infelizmente, até hoje eu escuto muito mais do que eu gostaria, algumas mulheres que referem, olha, eu faço, né, eu tenho a minha sexualidade ativa para atender o outro, por mim eu vivia de boa sem ela. Né? Então, assim, muito desconhecimento do próprio corpo, muito desconhecimento, consequentemente, do próprio prazer, né? Uma dificuldade de compreensão ainda de que nós somos responsáveis pelo nosso prazer e não o outro. Claro, o outro faz parte, mas se a gente não se conhecer, a gente não pode nem, inclusive, passar isso para o outro, porque a gente tem aquela ilusão de que é o outro quem vai nos dar prazer, né? Fulano não me dá prazer, ciclana não me dá prazer, mas de que maneira que você se implica nessa relação e como é que você se coloca na sua própria vida como sujeito para ver se a sexualidade não acaba sendo um reflexo de como você vive no seu dia a dia também. Mas, doutora, tem aquele, pronto, meus pais, vou fazer 56, tenho 56 anos, meus pais nunca falaram sobre sexo comigo, nunca me explicou quando a menstruação ia chegando, tem esse lado também, né? Tem esse lado que a gente nunca pôde, sim, tocar no corpo, se fizer fazer alguma coisa, além disso, meus pais eram aqueles pais bem duro, porque meu pai é militar, nunca foi passado. Hoje não, hoje a criação é outra, meus filhos têm outra cabeça, a gente passa tudo para os filhos, né? Também tem essa... Tem esse fator, sim, mas deixa eu te falar, isso também não mudou muito, tá? Não mudou muito. Eu continuo atendendo pessoas, né? Você tem 56, eu tenho 54 anos, né? Eu continuo atendendo pessoas jovens que nunca tiveram qualquer tipo de orientação dentro de casa. Tiveram orientação porque têm acesso à informação hoje, de uma maneira muito mais simples, muito mais acessível, na verdade. Mas a coisa dos pais conversarem, também não. Né? Então, ainda existe um medo de falar da sexualidade e de alguma maneira, você está incitando, né, a sexualidade precoce ou estimulando. E a gente entende que é exatamente o contrário, né? Que quanto mais conhecimento você tem, mais poder no sentido de responsabilidade consigo mesmo, de saber o que você está fazendo, o que é que você deseja, e de que maneira que você pode fazer tudo isso de maneira responsável com você e com o outro. Então, a educação sexual também é um tabu, porque é entendida justamente com essa coisa de você trazer um conhecimento antes do tempo,
E mais do que nunca, né, a gente sabe que quanto mais cedo a criança acessa isso, mais ela vai ter poder sobre o próprio corpo, né, e vai poder se proteger, inclusive, de abusos que a gente, infelizmente, vê com tanta constância. Uhum. Então, a gente está falando de educação sexual, a gente não está falando de incitar sexualidade, é muito pelo contrário. E muitas pessoas perguntam, quando é que isso acontece? Isso acontece desde que apareça a demanda, e a gente não tem que estar esperando o melhor momento. Hoje a gente tem diversas maneiras de trazer a sexualidade para a vida diária de uma família, com as coisas que acontecem no dia a dia, muitas vezes não na nossa história, na nossa casa, mas nos outros, e que a gente pode trazer como tema para poder estar discutindo, para poder estar refletindo, e, consequentemente, né, ter o poder sobre o nosso próprio corpo e sobre a nossa sexualidade também. É como se, às vezes, as pessoas não percebem que, às vezes, assinta-se muito mais a sexualidade de outras formas do que necessariamente falando sobre isso, né? Eu acho que é uma confusão nesse sentido. E aí isso me remete a uma outra questão, Cristina, que é sobre, que você falou, do acesso à informação, de como as coisas vêm muito fácil hoje, né? Não é incomum, no meu consultório, por exemplo, eu lidar com jovens que têm, por exemplo, problemas com pornografia, né, assim, que tem problemas com pornografia, que você falou dessas questões de parâmetros da sexualidade, e isso é um grande problema, esses jovens que acessam muita pornografia e que alguns têm até compulsão mesmo, né, assim, eles têm muita compulsão e um vício mesmo na pornografia. Como é que é isso na tua prática, assim, como é que você tem percebido isso e como é que você percebe os danos que esse acesso à pornografia tem trazido para esses jovens? Grandes danos, né? Não só pelo acesso em si, mas pelo que se vê na pornografia. Né? Então, assim, a pornografia, ela apresenta, vamos dizer assim, um teatro, né? Uma coisa fabricada, onde, de forma clara, né, gente, que a gente possa entender, eu suponho que a gente só tem adultos aqui, pessoas maiores de idade, né? Então, assim, homens com pênis enormes em tamanho, homens que estão o tempo inteiro eretos, mulheres que gozam o tempo inteiro numa performance, né, totalmente diferente da realidade. Não é que não pode ser assim, mas é que só se mostra isso, né? Então, a pessoa que está vendo, ela acaba internalizando que isso é o verdadeiro, que isso é o correto, né? Que isso é o melhor. Afora essa questão dos parâmetros que se atribuem, então, se, por exemplo, o rapaz só contacta com um filme pornográfico, por exemplo, ele está, na cabeça dele, toda mulher vai ter aquelas reações, né, muitas vezes exacerbadas durante a relação. E se a mulher não tiver, ela pode ganhar, né, um apelido de fria, de insensível, de ser uma boneca inflável, porque o filme pornográfico denota que a mulher tem orgasmos múltiplos o tempo inteiro e que aquele homem não se cansa, ele não tem um período refratário, não. É tudo muito bem montado. Essa é uma questão que aparece muito, e afora isso, gente, que eu acho, no caso do homem mais, né, que aparece com muita frequência, quando o rapaz assiste a pornografia e ele se masturba, ele tem o controle sobre esse ato, né? Então, é a própria mão que pega o pênis, que dá à mão a velocidade, a preensão, né? O ritmo. Então, ele tem total liberdade e individualidade, porque é um ato solitário. E aí, então, quando ele vai ter uma relação sexual com uma mulher, onde a vulva é diferente de uma mão, né? O movimento da vulva é diferente do movimento de uma mão, até porque a vulva pertence a uma mulher e não a ele. A necessidade que ele tem em satisfazer essa mulher ou de se satisfazer, tudo isso gera no homem, gente, uma dificuldade, e muitos
eu ouço dizer que preferem, inclusive, a masturbação porque ela é mais segura, porque ele não tem que dar satisfação de nada, ele goza quando ele deseja, ele para quando quiser, e não tem que, no final, perguntar: foi bom para você? Porque necessariamente foi bom para ele. E até, Adriano, tentando fazer um link aí, eu tenho estudado muito sobre isso, sou bem curiosa em relação à questão da dopamina, né? E a questão desses prazeres imediatos e desse controle, e que a pessoa acaba, vamos dizer, de um modo muito leigo, né? Ficando um pouco tolerante, né? E aí, então, quando vai se relacionar, dá muito trabalho. Tem preliminar, tem conquista, tem todo um arcabouço aí, um mise-en-scène, que naquele vídeo que eu acesso aonde eu estiver hoje, é assim, né? Em qualquer momento da minha vida eu vou lá rapidinho, resolvo o meu problema, e se for tensional eu relaxo, se eu tiver com algum problema eu desvio desse problema, e assim, enfim, eu acho que é bem... E aí eu queria ver o que você tem visto, se você tem visto sobre essa questão, principalmente do vício da pornografia, essa dopamina, esses hormônios que estão tão presentes, né, nessa questão da sexualidade. Não, com certeza eu tenho visto, assim, é uma coisa que me preocupa, porque, assim, eu tenho visto com uma certa frequência essa coisa da pornografia como algo meio velado, assim, que vem ao largo da situação. Poucas vezes isso vem como algo que é um problema, isso vem velado, vem ao largo da situação. Quando a gente começa a entrar nessa questão, né, de como é que é a vida sexual, como é que é o prazer e tal, e muitas vezes como algo, como você está colocando, assim, algo muito imediato, né? E o que me chama muita atenção é que, e aí, como a gente mesmo estava falando dessa coisa do sintoma, é que associado a esse comportamento vem outros comportamentos de busca imediata de prazer, sabe? Assim, que, de certa forma, mostra que há, de fato, uma necessidade de satisfação imediata em vários aspectos da vida, né? Não só nessa questão do campo da sexualidade. Aí entram as questões do uso de substâncias psicoativas, entram as questões de outras compulsões, de outras formas de compulsão, né, na rotina dessas pessoas, e aí na reboque do que você fala do que é esse vício, né, pela dopamina, né, que é uma coisa muito contemporânea, né, Cristina? Muito contemporânea. Sociedade hedonista, muito imediatista, né? Acostumados com delivery, acostumado com a insatisfação, no sentido de que hoje eu tenho o iPhone, não sei, número tal, mas o outro já está no forno, e aí a gente está sempre buscando, a gente não tem mais tanta paciência, né? O virtual também trouxe essa questão de você não ter que conquistar mais tanto, né? Você virtualmente olha, você gosta, curte, né? Vai lá, faz um comentário, e aí, a partir disso, já se provoca um encontro, as relações começam pelo fim, modo de dizer, primeiro se transa para depois se conhecer, e na maioria das vezes só se transa, não se tem o interesse de continuar, porque eu já me satisfiz e está de bom tamanho, e aí, gente, isso não tem como fazer e trazer sujeitos saudáveis, não tem. De fato, a gente precisa parar para refletir, né? Eu acho que há de se fazer um convite às pessoas para parar para refletir nesse modo de vida, nessa busca desenfreada, nesse modo de vida hedonista. É algo danoso, é danoso, não tem como não ser, né? É danoso. Tem umas observações aqui que eu gostaria de ler aqui do Venâncio. Ele coloca aqui: o tabu, na maioria das vezes, é porta de entrada para um caminho de desconhecimento de si e do outro, o que gera vulnerabilidade no futuro. E ele coloca ainda: com frequência, a nossa cultura apresenta a pornografia como coisa de macho. Né? E tem toda a razão, porque é bem isso mesmo. Né?
Tanto que quando você fala na possibilidade, né, se você pergunta no consultório comumente, você pergunta para uma mulher se ela acessa alguma coisa, se ela gosta de assistir filmes ou algum conteúdo erótico, muitas se ofendem. Se ofendem mesmo, e eu entendo, tá? Isso não é uma crítica, é uma pontuação mesmo. Como assim? Eu não gosto dessas coisas. Outras nos corrigem, eu não faço sexo, eu faço amor. Né? Então tem toda uma coisa, mas o homem, né, ele já foi inserido nesse contexto. Então, desde que eu tenho 54 anos, mas eu me lembro que não tinha internet, mas tinha a Playboy, né? E que era comum os rapazes entrarem no banheiro com uma revista Playboy, mas se isso acontecesse com uma revista, eu acho que G, acho que é G Isso, Magazine, que era uma revista que teve, nem sei se existe mais, enfim, mas que eram com homens nus. Imagina, a fulana entrou no banheiro, está com a revista G, ela ia ser internada como hipersexualizada ou qualquer outra coisa. Então, isso, assim, é antigo. Mudou. As coisas não mudaram muito, né? O tempo passou e as coisas não mudaram muito. As pessoas continuam com muita dificuldade de falar sobre isso, de trazer isso à tona, de falar sobre as dificuldades. Né? Você estava falando dessa história da placa do consultório, e eu pensando aqui, poxa, quem não tem, né, questões na sexualidade? Quem não tem? Quem não tem? Né? Atire a primeira pedra, quem não tem. É muito estranho isso, não, assim, é algo inconcebível, né? Em algum momento da vida, pelo menos. Sim, pois é. Quando foi que a sua sexualidade não foi atingida por um processo mental? Um luto, uma perda, uma separação ou um transtorno mesmo? Exato. Exato. A gente precisa entender que nós somos seres integrais, a gente não está separado, assim, nós não somos feitos aos pedaços, nós somos feitos na integralidade, então não tem como uma coisa não influenciar na outra, né? Não tem como a gente não ser atingido de alguma maneira nesse sentido. Por isso que eu falo, quem não as tem, eu acho muito estranho isso, assim, isso passar pela cabeça de alguém, assim. Porque, e assim, claro, eu acho estranho, mas ao mesmo tempo eu compreendo, como você está falando, eu acho estranho, mas eu compreendo, eu sei que as pessoas, elas têm uma formação e elas separam muitas coisas, é como se realmente uma coisa não tivesse a ver com a outra, né? Elas acreditam que, de fato, uma coisa não tem a ver com a outra, como muitas vezes no consultório, por exemplo, Cristina, chegam pessoas com queixas físicas, que claramente são queixas psicossomáticas, claramente, Sim, assim, uma conversa de 10 minutos, você vê que a relação muito clara, mas para aquela pessoa é um abismo, há ali um abismo que faz ela compreender que aquela queixa física que ela traz é psicossomática. Então, da mesma maneira, os sintomas relacionados à sexualidade necessariamente podem ter esse abismo de compreensão. É interessante que você está falando isso, que às vezes as pessoas falam assim, por exemplo, sei lá, eu tenho uma dor de cabeça constante, eu não sei o que acontece. E aí, alguns médicos, né, podem chegar e dizer assim, olha, a gente já investigou tudo, né, você não tem nada, você não tem nada. O paciente que escuta isso, ele escuta como se o médico estivesse dizendo que ele está mentindo sobre a dor dele. Quando, na verdade, o que o médico está dizendo é que a dor de cabeça dele não tem uma causa, né, fisiológica, vamos dizer assim, mas que a dor existe. Ela está ali. E uma dor de cabeça pode implicar e ser advinda de várias questões, inclusive conflitos, né? Isso. Conflitos, dúvidas, enfim, ansiedade. E aí eu deixo aqui, inclusive, uma crítica em relação a isso, porque isso precisa ser mudado. Porque, assim, quando o médico diz isso, ele vai precisar mudar esse discurso. Ele vai ter que dizer assim, olha, você não tem algo que foi detectável por nossos instrumentos aqui de mensuração. Que são bem limitados. Pois é, que são muito limitados. Isso não quer dizer que você não tem. Porque se você, vamos supor que você está, sei lá, escutando uma voz
né? Se eu escuto uma voz e não tem ninguém, é uma alucinação, né? É uma alucinação. Isso quer dizer que ele não tem nada? Eu vou fazer um exame lá, vou fazer uma ressonância, não aparece nada no cérebro, eu faço um eletroencefalograma, não aparece nada no eletroencefalograma, eu vou continuar dizendo que essa pessoa não tem nada, né? Ou seja, ela não tem algo que é detectável nesses instrumentos que nós usamos atualmente, mas que existe sim uma condição, né? E Então, que essa condição precisa ser validada, no exato, sentido de escuta, principalmente. exatamente. Né? Então, E isso se dá muito pela sexualidade também, né? Tentando fazer aí um adendo, tentando lembrar, fazer uma conexão aqui, por exemplo, a questão das orientações sexuais, a questão da transexualidade hoje que está tão presente, né? E, então, as pessoas ficam, muitas vezes, no básico da coisa, né? Nossa, mas isso está demais, tem muito, gente, está aparecendo demais. A gente não tem que pensar sobre isso, a gente tem que pensar que nisso tem um sofrimento psíquico. E se o sujeito traz como sofrimento psíquico, tem que ser escutado como sofrimento psíquico. Então, se um homossexual chega no meu consultório e coloca isso como Cristina, eu sou homossexual e isso me traz muito sofrimento, é assim que eu vou tratar para poder ajudá-lo. Né? Da mesma maneira que ele pode chegar e dizer, olha, a minha homossexualidade não é um problema, eu quero falar sobre outra demanda. Então, eu não escutarei como um problema. Então, a gente precisa ficar muito atento à maneira que a gente escuta. O sofrimento que é trazido precisa ser validado no sentido de compreendido. Né? Então, quando uma mulher diz, eu me sinto mal por não corresponder às expectativas do meu parceiro, a gente não pode só entrar com uma questão cultural e dizer, mulher, olha, é assim. Não, peraí, como é isso para você? O que é que você sente sobre isso? Você já conversou com o seu parceiro sobre como você se sente? Enquanto isso reflete sobre sua sexualidade, o quanto isso inibe você na sua expressão sexual. Então, a gente precisa entender que os sentimentos, eles regem os nossos sintomas, sim. E tanto na sexualidade quanto nos transtornos mentais, isso está presente o tempo todo. Como é que eu posso falar de prazer sexual com alguém que tem anedonia? Né? Como é que eu posso falar que você tem que fazer isso se a pessoa não tem sequer ânimo para levantar de uma cama? E muitas vezes, por a gente nunca ter sentido isso, a gente não consegue calcular que isso é possível. E, consequentemente, a gente não consegue ser muito empático também para escutar o outro em sofrimento. Vocês estão tão caladinhos hoje, gente. Pois é. Dizem que quando estão calados, ou é porque estão entendendo tudo, ou é porque não estão entendendo nada. Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente está quase terminando, já são 8h53. Então, Elizabeth, aí então cabe uma informação, né, muito preciosa, né? Os métodos contraceptivos, eles não são só, né, contra a concepção, né, mas principalmente em relação às ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, se você se protege de forma correta, você também se protege das ISTs, né? Então, o preservativo, que é o que a gente ainda entende como mais potente para isso, ele não só vai proteger você contra uma gravidez, mas principalmente com as ISTs, né? Que eu costumo até dizer, as pessoas estão muito mal informadas, né? Antes a gente falava em DST, porque a gente entendia que era uma doença. A gente mudou para infecção sexualmente transmissível porque muitas delas são silenciosas, indetectáveis, não aparecem no seu corpo. Você está com, por exemplo, o vírus do HPV, mas ele não é manifestado no seu corpo. Então, por isso a gente fala de IST, por isso a gente diz que quando você se protege de forma correta, você também está protegendo o outro e pode ter uma vida sexual altamente saudável sem qualquer preocupação.
Dora levantou a mão. Pode fazer sua pergunta, Dora. Mediante essa fala que você trouxe de que você atende o paciente entendendo a dor dele, mesmo que essa dor não conste numa radiografia ou numa... como do No cérebro, exame. o exame. Já aconteceu tirar paciente, vale para os dois. Fibromialgico, com esse problema, porque assim, eu percebo de alguns relatos que vejo que pessoas que têm a fibromialgia, ela entra num sofrimento constante, e o sofrimento, e assim, um dos maiores sofrimentos é que é uma doença que ela é diária e que aí vai perdendo a família, não, a credibilidade. Então, ela sofre o problema de que a família não acredita nela, o profissional, até muitas vezes o profissional vai, e às vezes não dá tanta credibilidade também por não ter nada diagnosticado. E aí já aconteceu de você pegar pacientes com esse problema? Da minha parte, sim. Eu digo que a fibromialgia é uma doença muito mal compreendida e que a doença ela fala muito mais, né, do que as pessoas podem imaginar. Existe um livro, inclusive, muito bom, né, que fala sobre o sentido do sintoma, e um autor que fala muito sobre isso, que é George Grodeck, que era um psiquiatra, né, que começou a ver que todo sintoma tem um sentido, né? Ele, na verdade, o sintoma vem representar algum conflito intrapsíquico que a gente não consegue elaborar, vamos dizer assim, e o nosso corpo sabiamente expressa para que a gente possa pedir ajuda, a gente possa buscar tratamento, né? Então, com certeza, isso é comum aparecer, sim. E daí eu fico pensando, desculpa, pode falar. Não, eu ia falar também um pouquinho sobre isso, porque também no dia a dia a gente acaba lidando muito com pacientes fibromiálgicos, né? E eu concordo com Cristina, a fibromialgia é uma condição extremamente mal compreendida, é uma condição que traz muito sofrimento, muita limitação, e que, repetindo, a gente não tem ainda instrumentos capazes de validar, pelo menos do ponto de vista de mensuração, esse sofrimento. Sim. E é por isso que muitos profissionais da saúde são céticos em relação à fibromialgia, mas que são que da mesma forma são céticos em relação a uma série de outras condições que não têm essa validação do ponto de vista instrumental, mensurável, né, com exame e tal. Mas é importante que a gente compreenda que há de se ter essa escuta e esse olhar, porque as pessoas elas estão em sofrimento verdadeiro, e esse sofrimento ele merece sim um acolhimento, né? Um acolhimento e uma empatia. Com certeza. Acho que só isso já é fundamental, porque eu digo sempre, atualmente, eu acho que o que as pessoas estão mais precisando é serem escutadas, em qualquer âmbito, tá? Uma loja que você vai comprar alguma coisa, um consultório médico, a qualquer lugar que você esteja, né, você deseja ser escutado, escutado no seu desejo, não escutado no comum, na maioria, nos padrões. Então, se a gente prestasse mais atenção, eu acho que o mundo talvez não estaria tão caos como a gente tem visto hoje, né? Com certeza. Marlúcia fez uma observação que eu acredito que em relação ao que a Elizabeth falou, ela colocou assim: eu ainda acredito que a maior justificativa dessas respostas por parte de muitos homens ainda é pela falta de coragem ou medo de se envolver, de assumir uma relação. Eu acredito que foi uma observação em relação ao que foi falado, né? Gente, já são 21 horas, né? Nós já terminamos nosso tempo, né? Então, se alguém quiser fazer uma última pergunta, a gente vai abrir agora para uma última pergunta. Acho que não.
Então é isso, gente. Então, Cristina, só posso agradecer, viu? Agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de conversar, de poder trazer esse momento. Acho que foi super precioso. É uma temática muito preciosa, pouco discutida, né? Assim, pouco falada, por uma série de tabus, uma série de medos, né? Uma série de medos, de preconceito, de vergonha, de tem uma série de coisas aí não ditas. E eu entendo que, e é por isso que eu considero que foi um momento muito precioso para a gente poder trazer essa questão. Qualquer lugar, né, em qualquer momento, onde a gente pode reunir pessoas, pensamentos e sentimentos diferentes, no sentido de compartilhar, é sempre precioso, pelo menos para mim. Só falar uma coisinha que eu acho importante, que eu acho que foi o Venâncio, alguém que falou aí sobre a questão da dificuldade de muitos homens de se relacionarem, né? Porque relacionamento exige trabalho, esforço. Relacionamento não é só bônus, relacionamento é ônus. E a gente só quer gozar, a gente não quer pagar o preço das nossas escolhas. E aí eu não estou só falando de homens, eu estou falando de seres humanos. E aí foi Marluza que falou. Amei, eu vou fazer um corte dessa sua fala, fazer um corte dessa, foi perfeito, é isso mesmo. Você fez um resumo agora das relações contemporâneas. É isso, dá trabalho, entendeu? Não dá trabalho, exige esforço, dedicação, tem que regar, então isso dá trabalho, é melhor uma coisa mais imediata, mais rápida, né? Enfim, é isso aí. É isso, muito obrigado, gente. Então, vamos finalizando mais um encontro, tá? Daqui 15 dias nós teremos, nosso encontro vai ser com um geriatra, doutor Juliano. Que legal. Vamos conversar sobre a saúde mental dos idosos. Importante isso. E me coloca o lembrete para mim, Adriano, quero participar. Sim, coloco sim, com certeza. Tá certo? E muito obrigada pela participação de todos vocês, né, e que a gente possa se encontrar novamente. Obrigado, gente. Obrigado, Cristina. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, Cristina. Boa noite, doutor Adriano. E hoje eu falei aqui, a inspiração foi do doutor Adriano, porque eu sou muito tímida, muito calada, ele sabe disso. Boa noite, parabéns. Obrigado, Elizabeth. Boa noite. Maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau. Tá com Deus. Insight coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.